Nesse vídeo aqui eu vou falar da origem secreta do Capitão América. A origem tradicional do Capitão América todo mundo já sabe, ele toma o soro do super soldado e tal. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a origem alternativa do Capitão América. Eu sou o Capitão América dos anos 50, o outro Capitão América. Chocados? Era de se esperar quando o Capitão América apareceu em 1941, eu tinha apenas 11 anos e como todo mundo logo virei seu fã e pensava nele o dia inteiro. Então, em agosto de 1945, li algo nas páginas de um jornal e aquilo mudou minha vida completamente. Com o tempo, todos acabaram se esquecendo da horrível tragédia, menos eu, inconformado, decidi estudar sobre o meu herói, o que quase se tornou uma obsessão. Finalmente, em 1952, eu me formei em História, sendo considerado especialista na vida do meu maior ídolo. Mas aquilo ainda não era suficiente, eu precisava saber mais e por essa razão fui à Alemanha consultar os arquivos nazistas mantidos pelos aliados. Uma vez lá comecei a ler todos os documentos que interessavam. Eles falavam muito sobre o Capitão América e eu fiquei maravilhado com todo aquele mundo de novas informações. Então, uma semana depois, quando eu lia os relatórios de uma agência de espionagem supostamente sem importância, encontrei uns uniformes incríveis. Esta é a fórmula do super soldado americano. O dossiê falava de uma experiência para a produção de super guerreiros de um espião que havia sido enviado para investigar o projeto e conseguiu roubar a fórmula secreta. Mais tarde, ele tentou reproduzir o super soro, mas deve ter se enganado na mistura de algum componente, provocando uma explosão que o matou. E é fantástico, com essa fórmula eu poderei ser o novo Capitão América. Imediatamente voei direto para Washington. Mas como você pode ter a fórmula se o criador dela morreu antes de divulgá-la? Ele deve ter escrito em algum lugar e os nazistas a roubaram. E agora eu serei o Capitão América. Eles não gostaram muito da ideia, mas pediram que eu fizesse um teste. Eu sabia que tentariam analisar o sangue do macaco, mas o soro era indetectível. Então, nós investigamos seus antecedentes pessoais. Ele não oferece perigo para a segurança nacional. Muito bem, mande-o entrar. Meus parabéns, rapaz. A partir de hoje, você será o novo Capitão América. Antes de injetar o soro em mim mesmo, havia algumas coisas para serem feitas. Eu queria que todos pensassem que eu era o mesmo Capitão América de antes, e por isso procurei nos arquivos fotos, gravações e os segredos da identidade dele. Pouco depois fui submetido a uma cirurgia plástica e às diversas operações para alterar minhas cordas vocais. Então, após 2 semanas de recuperação, eu havia me tornado uma réplica perfeita do meu maior ídolo. Só que o destino foi injusto comigo. A guerra na Coreia terminou no dia seguinte. Sinto muito, rapaz, mas o departamento do Estado decidiu que, com o fim da guerra, nossos planos para você terão que ser cancelados. Muito a contragosto, aceitei a decisão do governo e, conformado, ingressei na universidade para lecionar História. As boas recordações me fizeram adotar o nome de Steve Rogers, que passei a usar como se fosse meu. No outono daquele ano, vi um dos alunos lendo algo que me chamou a atenção. Oi, professor, é uma revista sobre o Capitão América e Buck. Lembra deles? Eu sou um super fã daqueles dois. O mais engraçado é que eu me chamo Buck também. Então, eu me deixei dominar pela emoção e contei a ele tudo que tinha passado comigo. O pequeno Buck mal se continha de tanta alegria. No dia seguinte, ele me apareceu com a surpresa. Porém, tempos depois, muitos leitores novos não devem saber, mas na época de 1950 foram publicadas histórias desse outro Capitão América. Agora, para minha exatidão, nós vamos apresentar um trecho de uma das revistas dele, publicada em 1953. Capitão América e Buck começaram a usar o soro do super soldado por conta própria. Buck ficou meio tonto a princípio e eu hesitei por um instante, mas então me lembrei de que aquela era a única solução existente e com outra seringa injetarei em mim mesmo. Então, quando nossas mentes se restabeleceram do choque, apareceram Buck e Capitão América como guardiões da justiça. Segundos depois, as pessoas em volta do prédio sentiram o retorno de 2 lendas vivas. Foi glorioso reviver as proezas do meu antecessor, lutando contra o Caveira Vermelha, que na verdade era um espião fazendo passar por um nazista. Desde então, nós passaremos a combater o crime onde quer que ele surgisse. E no fim, eu e Buck nos tornamos verdadeiros sentinelas da liberdade. Nesse vídeo aqui acompanhamos um pouco da origem secreta do Capitão América.